Meus irmãos e irmãs, nós chegamos ao 15º dia do mês dedicado a Santana, nesta quinta-feira, dia eucarístico, dia em que nós voltamos a atenção ao mistério da fé e, através deste mistério de fé, celebrar este dia que nós temos como tema: a aliança exige de nós uma atitude de fé. Eu quero acolher a você que está acompanhando conosco este mês dedicado a Santana e que está aqui rezando neste momento. Seja muito bem-vindo e vamos iniciar o nosso momento dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir que o Espírito Santo, mais uma vez, mais um dia, nos tome em suas mãos e nos conduza neste momento de oração e reflexão, principalmente fazendo com que o seu coração agora, ele possa experimentar Deus, muito embora talvez ele esteja preocupado, talvez o seu coração esteja inquieto, angustiado, mas diante de tudo isso, mesmo assim, o seu coração sinta a presença de Deus através desta oração. Juntos, invoquemos o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós eu ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Nós vamos, para poder meditar nesse dia, tomar o 4º capítulo do livro de São Paulo, da carta de São Paulo aos Romanos, para nos ajudar na meditação de hoje. Aliança vivida pela fé na obediência. Quem pode acompanhar, toma sua Bíblia. Quem não, não tem problema, reza conosco. Dos escritos de São Paulo aos Romanos. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus, que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como débito. A quem ao invés não trabalha, mas crê naquilo que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta na justiça. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta na justiça. Mas como lhe foi levada em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircuncidado? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que ele tinha quando incircunciso. Assim ele se tornou pai de todos aqueles que creem sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça,
e pai dos circuncisos que não só receberam a circuncisão, mas também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão ou à sua descendência de ser herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que, onde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Conforme está escrito, eu te constituí pai de uma multidão de nações. Nosso Pai em face de Deus, em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a tua descendência. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. É muito oportuno, meus irmãos e irmãs, que nós cheguemos ao meio do percurso, 15º dia, estamos aqui bem no meio do mês, e o nosso tema seja justamente esse, viver a fé através da obediência a Deus, realizando a aliança que Ele operou em nossas vidas. E esta fé que nós lemos agora neste trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, nos ajuda a entender o que é que de concreto ela exige de nós no plano de salvação de Deus. É interessante porque, e o próprio Paulo vai dizer, Deus em quem creu, em quem Abraão creu, o qual faz viver dos mortos e chama à existência todas as coisas que existem e que não existem. É interessante perceber esse movimento de Deus na história da humanidade, ao longo da humanidade, e a nossa fé não a um ato específico de Deus, mas a tudo aquilo que Deus faz por amor a nós. Se a gente pudesse retomar todos os pontos que a gente já meditou nestes 14 dias que passaram, e mais o de hoje, completando o 15º, nós tocaríamos tantas realidades. E olha que são apenas fragmentos de uma história de salvação que percorreu até chegar a Jesus Cristo mais de 2000 anos, sem contar aquela preparação antes mesmo de Abraão. E diante disso, a gente chega à conclusão de que, meu Deus, quanta coisa Deus fez, não foi em favor de alguém especificamente, mas de todo o povo do qual eu faço parte. É preciso entender que a fé que nós professamos a Deus, a fé que eu tenho em Deus, não é aquele ato vazio ou simplesmente egoísta que eu tenho para com Deus, de dizer, Ele é aquele Deus que eu acredito e que eu preciso de vez em quando. A fé é algo muito maior. É interessante perceber que este mês rezando com a história da salvação do povo de Deus, eu começo a entender que tem uma história muito grande atrás da minha que sustenta essa fé que eu hoje professo. Não é um ato, repito, egoísta, isolado que eu acredito, mas é um ato institucionalizado de um povo que eu faço parte e que Deus me quis assim, fazendo parte desse povo, e que a minha vida encontra sentido ao passo que eu me identifico uma pessoa no meio de tantos que
que Deus quis reunir para ser seu. E é justamente compreendendo a que fé eu sou chamado, a que ato de acreditar que eu sou chamado, que eu vou entender o exercício da fé que eu devo, de fato, realizar na minha vida. Aí tem uma outra coisa que é interessante, quando Paulo vai dizer, ele, Abraão, esperando contra toda esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos. Acreditando contra toda esperança. O exercício da nossa fé em Deus, devido às tantas situações que nós estamos inseridos, nos faz acreditar contra toda esperança. O que Abraão é para nós um modelo, não é somente de uma história que a gente deve achar bonitinha, mas é um relato bíblico que faz com que a gente entenda que assim como aconteceu com ele, acreditar contra toda esperança também vai acontecer conosco. Ninguém está isento desse ato de fé que nos provoca a acreditar quando tudo parece contrário, quando nada parece concreto aos nossos pés. E se eu perguntasse a você quantas das vezes a vida ou o próprio Deus cobrou de nós uma prova literalmente concreta desta fé que eu tenho quando tudo parecia estranho. Parece irônico falar isso, mas a nossa fé é provada quando tudo parece não ter sentido. A nossa fé é provada quando tudo parece não dar razão para que essa fé aconteça. E é por isso que hoje nós chegamos aqui no meio do mês para mesmo assim continuar acreditando. Mesmo assim continuar dizendo para Deus, eu acredito. E é preparando a nossa esperança para que diante das dificuldades a gente saiba que mesmo assim eu vou continuar crendo. Mesmo que tudo seja contrário, eu não vou desistir. Mesmo que a minha fé seja provada, mas eu não perco o foco da minha fé, que é o próprio Deus. As coisas mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Aquele que eu acredito, que é Deus, não muda. Aí quando a gente olha para o relato, da história de Ana e Joaquim, a gente entende de onde veio tanta continuidade, tanta perseverança. A perseverança de Ana e Joaquim, vocês devem lembrar isso ao longo do mês que eu vou soltando, alguns testemunhos da história de Santana, que eles nunca tiveram elementos concretos da fé, de dizer assim, Deus estar conosco, assim nós estamos contemplando nos fatos. Foi uma vida pautada de muita provação. E o que é que fazia com que eles continuassem acreditando? Era a certeza da aliança de Deus para com eles e deles para com Deus, o exercício da continuidade dessa aliança. Aí é por causa disso que a gente precisa pedir hoje a Deus, através da intercessão de Ana e Joaquim. Embora a minha fé seja provada, mas que eu não desista. E minha gente, não desistir aqui não quer dizer que a minha vida caminhe feito um mar de rosas, mas quer dizer que mesmo no turbilhão das situações, eu continuo olhando para aquele que é a razão do meu viver. Mesmo que tudo pareça complicado, eu continuo encontrando nele e somente nele a razão da nossa fé. Porque quando tudo for complicado e eu perder o foco dele, quando tudo estiver difícil, eu tirar o olho dele, que é o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor, aí nem as coisas e nem mais aquilo que me sustenta, que é Deus, eu vou ter. Exercício de fé é a ousadia de não tirar os olhos de Deus. Continuar dizendo que Ele sim é o Deus da minha vida. Por isso, neste momento, neste 15º dia, vamos pedir a Ana e a Joaquim que interceda para que a minha fé, a sua fé cresça e crescendo a gente espere contra toda esperança. E nesta invocação vamos juntos também suplicar por aquela graça que você tem pedido neste mês. É momento de renovar o ânimo, se ainda não chegou, não alcançou, mas continuar dizendo, sim, Senhor, eu creio, por isso eu continuo pedindo, porque no seu tempo essa graça vai chegar para a minha vida.
Por isso, rezemos por esta graça e pela graça de crescer na fé, rezemos agora as invocações. Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao Santo dos Santos. À luz do candelabro a menina vivia, guiada por mestres de noite e de dia. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana Mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a Escritura nos levais ao céu. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos de dia e de noite os ensinamentos que deste a Maria. No templo estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. E olhando aqui para a imagem deles dois, façamos a experiência de rezar junto com eles a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E concluindo o nosso momento de oração, façamos agora a nossa oração conclusiva. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós vos pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos a graça de Deus. Aos pais deste lar que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco este momento. Por mais que nós estejamos no meio do mês, mas eu ainda convido a você a convidar outras pessoas, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostariam de ouvir, se sentiriam bem em ver esta reflexão e viver conosco este momento dedicado a Ana e Joaquim. Muito obrigado pela experiência de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Ana e Joaquim, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre as suas preces, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.